Uma boa tarde a todos, bem-vindos aos nossos painéis da parte da tarde do Summit da Automação 2020. Eu sou Rafael Ribas e no nosso painel agora vamos contar com o Paulo Eduardo Guimarães, o Peguim, presidente da FRAC, onde vai falar sobre estratégias e ações planejadas para o segmento da automação comercial. Antes de eu passar a palavra e apresentar o Peguim, vou passar só um vídeo aqui, alguns recados para vocês. Na sequência, a gente já inicia. Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês. Queria dizer para vocês que nossa programação da tarde está bem rica, né? Nós temos agora a FRAC falando, na sequência nós vamos ter a Microsoft, às 3h15, com a Vivian, às 16h30 com o Luiz Felipe, da Resultados Digitais, e encerramos o dia às 17h45, com a palestra de encerramento do Summit da Automação, com o Alan Costa, falando sobre inovação, uma visão prática e concreta a partir de pessoas. Lembrando que esse último painel de encerramento é o único painel que será somente ao vivo. Ele não será disponibilizado posteriormente. Então, se vocês ainda não se inscreveram, entrem lá em summitdaautomação.com.br e façam a inscrição de vocês nos próximos painéis. Durante o nosso painel de agora, vocês podem fazer perguntas, tem um painel do lado direito de vocês, onde vocês podem fazer perguntas e, ao final, a gente faz a abertura dessas perguntas. Bom, deixa eu apresentar, então, para quem não conhece o Paulo Eduardo Guimarães, o Peguim. O Peguim, ele é presidente da FRAC e também é Development Scale Invent Business em São Paulo e Brasil, da Invent. A FRAC é a Associação Brasileira de Automação para o Comércio. Ele é engenheiro, mestre em processos empresariais, especializado em varejo. Traz consigo as experiências de líder da IBM América Latina para o varejo, gerente-geral da multinacional Papers no Brasil, e gerente-geral da multinacional Sovos no Brasil e Invent. Muito obrigado, Peguim, pela tua disponibilidade, e vou lhe passar agora o perfil de apresentador, e a gente pode dar início à sua apresentação. Legal. Correto. Bom. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês já estão vendo minha tela? Está com a tela cheia, Peguim. Na verdade, está na sua área de trabalho, tá? Acho que você tem que abrir ali o PowerPoint ali. Agora sim, isso. Tá legal. Pessoal, boa tarde, obrigado por estar aqui. Eu vou tentar investir esse nosso tempo para mostrar para vocês o que uma entidade como a FRAC pode fazer para o nosso negócio, tá? E é uma conversa bem bacana, gente, porque, primeiramente, não é todo segmento de mercado que tem uma associação que protege e harmoniza o segmento. O fato de existir uma associação com vocação nesse segmento de mercado, para a gente que também opera nele, apesar de presidente da associação, a gente também opera com
a nossa empresa, né? Se traduz assim num guarda-chuva de amparo muito grande em todas as situações. Se vocês verem, por exemplo, o que a entidade fez nesses últimos meses aí de afastamento social em prol dos nossos associados, assim, é um negócio fora do normal. A gente conseguiu desde flexibilização trabalhista para as nossas empresas, até um protocolo de funcionamento emergencial para as áreas que são 7x24, e dentre essas outras coisas, de fomentar mercado. Então, eu queria demonstrar para vocês, primeiramente, como é bom a gente ter uma associação dedicada para o nosso mercado, né? E depois tentar, assim, tangibilizar um pouco, mostrar um pouco mais para vocês como a gente faz isso, como tangibiliza, né? Primeiro, eu acho que o Ribas já apresentou a entidade, a Associação Brasileira de Automação para o Comércio. Essa denominação está sendo mudada esse mês para a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, que realmente é o que a gente busca fazer hoje, é muito mais que automação. A gente realmente representa todos os elos da cadeia tecnológica para o comércio e serviço. Bom, uns 30 segundos aqui para falar de história. Para quem tem história, é bom falar de história, né? A FRAC foi criada em 1987. Já faz tempo, né? Não é comum assim uma entidade durar tanto tempo no Brasil, né? Uma entidade assim como a nossa, que é uma entidade meio, não uma entidade fim. E ela surgiu justamente por demandas do que era, então, o nosso mercado naquela época, 30 anos atrás, imagina. Estava chegando no Brasil as caixas eletrônicas registradoras, o pessoal lidava com ficha e... Puta, aí o fabricante da ficha não se entendia quando vinha um modelo novo de caixa. Essa era a problemática da época e por uma decisão muito acertada, esses players resolveram sentar numa mesa e falar: puxa vida, vamos olhar esse mercado aqui como um todo para fazer funcionar para todo mundo? Todo mundo para o cara que produz tecnologia, para o comerciante prestador de serviço que usa tecnologia e para o consumidor final que também acaba sendo impactado pela tecnologia que a gente produz. Aí depois, com o tempo, veio as agências fiscais do Brasil começaram a se apoiar muito na FRAC também para construir uma certa harmonia entre a auditoria fiscal, né, que não é um negócio bacana, né? Nenhum tipo de fiscalização, ninguém fica feliz em ser fiscalizado, essa é a verdade, mas a gente, com o tempo, conseguiu promover uma harmonia interessante entre agências fiscais, indústria, software houses, de forma que o Brasil evoluiu muito. A automação comercial no Brasil e a automação fiscal hoje está nos níveis assim da Europa e Estados Unidos, que surgiram indústrias, né? Surgiu o Bematec, Eugin. Isso tudo foi em função do mercado bem ordenado, bem conduzido de forma positiva por todos. Bom, a entidade tem como missão promover a atividade da tecnologia para o comércio e serviço, o equilíbrio da livre concorrência e defender os interesses das nossas empresas que são associadas. Visão e valores, vocês podem dar uma olhada aqui, mas é realmente essa missão que é criar, fomentar, proteger e harmonizar o nosso mercado é realmente o DNA da entidade, e eu acho que é isso que fez o nosso mercado, de certa forma, atingir os níveis que atingiu, porque se a gente nos compara, por exemplo, com o Chile, que é uma economia vizinho nosso aqui, uma economia já bastante madura, ele não tem uma empresa, assim, conta numa das mãos a quantidade de software house que tem,
e não tem uma empresa lá, assim como a gente tem a Bematec Eugênia aqui no Brasil, como tivemos a Itautec e tantas outras. É completamente diferente. Essa nossa visão de mercado criou empresas, fomentou, não criou, mas fomentou que empresas como Lynx, TOTUS, no seu tempo Itautec, Bematec, Eugênia, e outros provedores, né, provedores locais de periféricos, desde gaveta de dinheiro até balança, isso tudo existiu porque o mercado foi convenientemente tratado, porque senão aqui crescia, igual o Chile, a Colômbia, todos os nossos vizinhos. E a Argentina, que ainda era um pouquinho, tinha um mercado um pouquinho mais estruturado, também se desestruturou. Então, você vê que em toda a América Latina, do México para baixo, a gente é o único país que conseguiu realmente formar uma cadeia de suprimento de tecnologia para esse mercado. A FRAC faz parte desse esforço, assim como as empresas de vocês que estão vendo aqui, né? Mas, hoje em dia, para vocês terem assim, uma ideia mais tangível e clara do que a gente representa no mercado, a gente representa empresas que produzem certificados digitais, incubadoras de startup, meios de pagamento, gente, que é um mercado em total ebulição. Essa ebulição acontece muito lá dentro da FRAC, a gente discute junto com a Software House como é que vai mudar o API do Pix, é bem interessante. Registro eletrônico de ponto, todas as discussões aqui do antigo REP, se vai ter agora um REP via software ou não, se isso aqui vai ser incluso no e-social ou não, todas essas discussões acontecem dentro da FRAC. Os periféricos também, os fabricantes de periféricos estão lá, fabricantes de suprimento, que ainda tem hoje em dia, a gente acha que não, mas as impressoras que são de toner, que são de papel, ainda existe esse mercado de suprimento. A parte de RFID, leitura, também é uma parte importante, porque até então, tudo que é comprado é lido, né? Ainda não chegamos num momento de interpretação de imagem assim, que a gente possa abandonar essa questão de leitura, ou mesmo a RFID, que é a leitura eletromagnética. Canal de distribuição também a gente harmoniza, revendas ao longo de todo o país. A gente tem usuários finais corporativos, empresas grandes, por exemplo, uma CIA, Casas Bahia. Essas empresas estão interessadas em estar lá com a gente para discutir o que a gente está fazendo de tecnologia, né? As empresas de e-commerce e os fabricantes também de produtos para automação comercial. E concluindo aqui, as software houses, que hoje são o maior número de associados que a gente tem, está entre software house e revenda, é por natureza, né? A software house tem uma natureza, a pequena e média, ela tem uma natureza regional. O Brasil é muito grande, felizmente teve condições tecnológicas de se desenvolver e de fato, hoje a gente criou uma indústria, né? Todos os elos da cadeia de suprimentos de tecnologia para o comércio e serviço. A FRAC hoje representa mais de 90% desse setor, tá? De toda essa cadeia econômica aqui. Bom, passando aqui, esse slide eu deixei aqui mais para vocês terem como referência, né? Mas não cabe a gente destrinchar aqui, mas é curioso uma coisa, né? Em 1900, se você comparar a 1960 com uma caixa registradora e comparar a 2019, que hoje o negócio é inteligência artificial, a gente vê como a nossa vida mudou e por tudo que passou, né? Vieram as maquininhas, as balanças eletrônicas, os leitores de código de barra, as impressorinhas mais eficazes ainda, depois as impressorinhas super inteligentes, que eu acho que foi a última geração delas.
vieram as etiquetas com leitor eletromagnético, isso tudo foi passando, né? Vieram as soluções em nuvem, nossas software houses praticamente todas foram para mobilidade em nuvem, uma boa parte delas já estão aplicando inteligência artificial, e assim vai, né? O que é bom disso aqui para a gente? É que, bom, primeiro não tem de tédio, a gente não morre, né? Mas isso gera mercado, gera investimento, gera um monte de coisa boa para a gente que opera no setor, sabe? Os setores piores de se operar são aqueles que não têm muita mudança, sabe? Por exemplo, você pega mineração é quase a mesma coisa há 50 anos, cara. Você tem que colocar aquela máquina lá de 40 milhões de dólares e ela quebra a pedra. É isso que faz. E a competição é essa. Quem tem a máquina que quebra melhor a pedra, quebra mais barato. Então, no nosso mundo, não. O nosso mundo ele tem uma dinâmica, e aí eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão. A gente é comércio e serviço, né? Varejo, comércio e serviço. Quem que a gente segue, no fundo? A gente segue um carinha lá, que é um tal do consumidor. E esse cara muda todo dia, cara. Esse consumidor, há 4 anos atrás, ele não estava com celular, com smartphone na mão. Agora todos estão, até o entregador de pizza. Então, quando a gente segue esse consumidor, que é muito complicado, o próprio consumidor evolui, entram novas gerações no mercado, por exemplo, essa geração que há 3 anos atrás estava com 15 anos, agora está com 18, uma boa parte dela já é ativa economicamente. Só o fato de entrar uma nova geração já muda o perfil do consumidor. Adicionado ao fato de que a gente próprio, quanto consumidor, muda, já dá para ver o tamanho do desafio que a gente tem, né? Em automação comercial, prestação de serviços também. Você tem que acompanhar um cara que é altamente dinâmico, que é o consumidor. Do outro lado, você tem a tecnologia, que a cada 10 anos, a tecnologia duplica a velocidade dela de mudança. E na terceira vertente, você tem também que é um segmento, de certa forma, regulamentado, porque, em tese, todos deveriam pagar impostos, e o fisco, o governo, quer saber como você está fazendo para recolher esse imposto. Então, assim, esse nosso mercado sofre alguns vetores assim, de tensionamento que tornam cada vez mais importante que a gente se junte, converse, que existam associações como a FRAC, tá? A gente consegue muita coisa, gente, baseado num binômio, tá? Primeiro é um diálogo político, porque imagina eu com uma software house de 15 funcionários, como é que eu vou conversar com o Estado de São Paulo, né? Lá com o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo? Fica impossível, cara. Agora, quando a gente junta 90% desse ecossistema aí o governador nos atende, sabe? Isso dá para a gente, essa força da união, a segunda parte do binômio, é o que realmente alavanca o nosso potencial, o nosso poder de harmonizar o mercado. E com esse poder na mão, a gente exerce assim de uma forma muito harmônica e responsável, de forma a conduzir um diálogo político que ajude a todos, né? Porque se ajudar as nossas empresas de tecnologia, consequentemente, a gente está transferindo benefício para o varejista, o comerciante. Se a gente transfere benefício para ele, por consequência, o consumidor final também ele é beneficiado. Então, dentro desse diálogo de harmonização, baseado na nossa força de representatividade, é que a gente consegue a maior parte dos tangíveis que o nosso setor precisa.
por exemplo, muitos de vocês aqui que estão vendo esse seminário devem usar a desoneração da folha, né, que existe para empresas de tecnologia. Isso começou numa discussão nossa, junto com outras entidades também que representavam tecnologia, né? Puxa vida, eu preciso desonerar essa folha de pagamento e recolher esse tributo aqui a partir da minha receita, porque eu tenho empresas que eu tenho um mundo de gente e tem uma receita limitada. Você pega essas empresas, por exemplo, que implementam helpdesk profissional, né? O cara tem 4, 5, 6 mil funcionários, uma folha pesadíssima e a receita dele não é a mesma receita de uma empresa de altíssima tecnologia que faz implementação do SAP, por exemplo. É uma receita mais limitada. Então, baseado nessas discussões, a gente conseguiu muita coisa no mercado. Especialmente, a conversa eu vou conduzir agora um pouco mais para o ano de 2020, que tem sido um ano atípico, né? A gente está vendo agora as coisas estão caminhando mais rápido de novo, felizmente, mas foi um ano atípico, né? Bom, não abrimos mão, né, de valorizar a ética, de fomentar a vitalidade do mercado e de ter representatividade governamental. Isso a gente trabalha nesse tripé continuamente, porque a gente sabe que é isso que vai fomentar a harmonia e o crescimento do nosso mercado. A FRAC, ela provê uma série de serviços, eu acho que não vem ao caso aqui detalhá-los, tá? Mas são serviços assim bem interessantes, desde assessoria jurídica, a assessoria tributária, uma série de serviços que a gente presta para o nosso associado. A gente busca fazer uma formação dos funcionários também deles, né? Então, uma série de cursos e trabalhos técnicos. Muitos deles, assim, a gente faz para conseguir atuar perante, né? Por exemplo, nós conduzimos há um tempo atrás um trabalho de analisar todos os tributos e obrigatoriedades acessórias que o nosso segmento de tecnologia sofre. E levamos ele para o governo federal, para o Congresso e, de alguma forma, pelo menos as pessoas que estão fazendo agora a reforma tributária, eles sabem do quanto a gente gasta de energia para conseguir cumprir essa parte da regulamentação, né? Então, a gente faz vários trabalhos dessa ordem também. Bom, na nossa estrutura de funcionamento, assim, a gente tem uma reunião que juntam todos os segmentos, a gente chama de multissetorial, é mensal, é ali que a gente atualiza assim, todos os associados, de tudo que aconteceu em cada setor, todas as conversas que ele teve com o governo. Então, uma coisa que a gente diz, assim, não importa o tamanho da empresa, sabe, mas o nosso associado, ele é bem informado. E é bem informado com as conversas, assim, que saem 2 secretários de Fazenda, que saem de Brasília, ou que saiam das grandes empresas. Então, é interessante, assim, você, nesse mundo de transformação, é interessante e importante você ser bem informado, né? E essa é uma coisa que a gente prima por fazer, a gente não delega, assim, não facilita, tá? A gente tem um momento aí mensal de networking, que é interessante, é voltado para um público muito seleto e ali a gente conversa mais tete-a-tete, são coquetéis que a gente faz. E aqui a gente busca, dentro da entidade, discutir as pautas mais importantes de cada setor. Essas pautas são discutidas em grupos de trabalho. E aqui é bem legal, porque o que acontece?
A gente traz uma pauta, por exemplo, esse último que está aqui, PIX, que no fundo a gente tem um grupo de trabalho de pagamentos instantâneos. Tem uma série de dúvidas em relação a isso que a gente discute lá entre as empresas que querem participar, forma opinião. Uma vez formada essa opinião, aí a gente vê como encaminha. Por exemplo, nessa questão do PIX, nós interagimos com o Banco Central, explicamos para ele como funciona uma software house, um provedor de solução, e eles deixaram a gente especificar uma boa parte dos APIs. Já que a gente mesmo vai fazer a integração, deixa a gente especificar o API. E esse é um exemplo de que a gente tem a pauta, discute, forma opinião e toma algumas ações. Esse outro grupo, que é novo aqui também, da Lei Geral de Proteção de Dados, está indo no mesmo ramo. A gente está discutindo, por exemplo, a gente tem empresas lá que fazem gestão de documentos fiscais. Então, uma empresa única acaba tendo mensalmente aí 60 milhões, 80 milhões de documentos fiscais que têm dados, alguns, né, tem dados individualizados de CPF, nome, endereço. Poxa, essas empresas têm que entender, a gente tem que se entender com o governo uma forma eficaz de levar isso, né? Eles não vão querer que cada uma empresa dessas crie um centro de processamento de dados cofre para proteger o dado, não é possível. Então, essas coisas a gente discute, forma opinião e leva para os órgãos adequados. E aí estão praticamente todos os segmentos, tá? Revenda, meio de pagamento, fabricantes, esse middle aqui são as empresas que produzem soluções fiscais, tem um grupo específico para discutir o tributário, para discutir software, inovação. É aí que acontece, de fato, assim, a conversa, a formação de opinião e a semente das ações que a gente toma. Bom, a gente já vinha com uma pauta. O ano passado, nós elegemos para 2020 a pauta de digitalização da entidade. Tanto que, assim, o próprio nome da chapa que venceu a eleição era Transformação Digital. Então, a gente já tinha essa pauta, a gente já estava trabalhando no sentido de aculturar as pessoas a entenderem o que eram as lives, o que eram os webinars, qual a potência que tem um evento remoto, uma transmissão remota, né? um curso remoto. Nesse meio surgiu o afastamento social e acabou acelerando tudo assim, de uma forma muito mais ampla do que a gente imaginava. Mas a gente, de certa forma, já estava pronto, a gente já sabia operar as coisas, já tinha as ferramentas, já tinha a cultura, porque a nossa entidade é de âmbito nacional e a sede é em São Paulo, então a gente já fazia já mais de um ano reuniões virtuais com as regionais, eventos virtuais, e a gente acelerou muito isso esse ano, sabe? Mas numa quantidade de conteúdo assim impressionante mesmo. Para vocês terem uma ideia, a gente tratou de alterações trabalhistas nesse período que a gente teve aqui de afastamento, alterações tributárias. A gente acabou buscando trazer módulos de inteligência artificial e Power BI para os nossos associados, que eles estavam realmente eles estavam nesse momento, tá? A gente juntou aprendizado de diversas empresas, concatenou e colocou para o nosso público, tendências e oportunidades nos softwares. O que a gente fez? A gente intensificou a quantidade de conteúdos, porque a gente sabia que as empresas estavam com certo problema de mobilidade, né? E vai desde pagamentos instantâneos, como o PIX, até legislação trabalhista. Isso tudo a gente
buscou influenciar e, além de influenciar as agências regulamentadoras, a gente também trouxe o resultado para o mercado de volta, para os nossos associados. Alguns desses lives foram para associados, outras foram realmente abertas. Então, a gente entende que a gente cumpre esse papel de levar de volta para o mercado as coisas para que o nosso mercado entenda que surgiu alguma coisa, nós pensamos, discutimos, formamos opinião, atuamos e trazemos de volta o resultado. É sempre um ciclo assim inteiro, sabe? A gente não deixa nada sem trazer de volta para o mercado. Bom, aqui é um quadro de conquistas, as últimas conquistas importantes assim da entidade, mas acho que não precisamos detalhar muito aqui, mas são praticamente toda a parte regulamentar que a gente tem no nosso mercado, a gente conseguiu trabalhar através da FRAC, né? Olha, os temas hoje que a gente está dedicando assim uma quantidade muito grande de energia e que tem tido assim um interesse muito grande dos nossos associados são a LGPD. Todo mundo aqui que lida com cliente, pô, se o cara tem um cadastro, tem dado de cliente. É incrível, aí já está dentro da LGPD. Então, a gente tem que saber, tem que formar opinião de como isso funciona e como deveria funcionar com a gente. Depois, tem as medidas trabalhistas de apoio às empresas e manutenção dos empregos. Isso aí a gente, desde o início do afastamento social, tem sido um tema que não sai da nossa pauta toda semana, sabe? A gente não... Isso vai desde obtenção de linha de crédito até flexibilização de leis trabalhistas. Tá? Outro ponto que a gente tem dedicado uma atenção aqui bastante especial é a nota fiscal fácil. Essa é uma iniciativa, foi um pedido do Palácio do Planalto para o Conselho Nacional das Secretarias de Fazenda para criar um modelo fácil de trabalho. E agora isso já é uma realidade, a gente acabou trabalhando junto com um órgão que chama ENCAT, Encontro Nacional dos Administradores Tributários, de forma a definir o que seria a nota fácil e ela está chegando cada hora num segmento, né? Ele foi para transportador autônomo, agora vai para produtor rural, mas muito rapidamente vai chegar em todos os segmentos. E isso é uma simplificação importante para o Brasil, viu? Importante mesmo. Seguindo essa lógica, muito facilmente um camelô vai poder emitir lá, através do celular dele, um documento fiscal e vai deixar de ser um cara forçosamente ilegal. Se ele quiser trabalhar legalmente, ele vai. E vai ter até uma isenção de impostos. Então, ele não vai perder nada por ser um cara legalizado. Bom, opa. Espera aí. Aqui, perdão, desculpa. A nota fiscal de serviços eletrônica, esse é um problema no país, todo mundo sabe, né? Cada prefeitura tem a sua, é muito difícil trabalhar nesse contexto. E a gente está criando, junto com o governo federal, primeiro, o governo está criando um arcabouço legal para que possa existir uma nota única de âmbito nacional. E nós estamos trabalhando conjuntamente, de forma que isso saia assim, tecnologicamente de um jeito bacana, limpo, sem complicadores, né? Mas vai ter um ganho muito grande para o país, para os prestadores de serviço e para as nossas empresas também. Vai gerar um mercado importante, porque hoje todo mundo aqui lava carro. Duvido que alguém já tenha saído com uma notinha de serviços numa lavagem de carro. Não sai, cara. Mas não é só porque o lavador de carro quer sonegar. É porque é difícil para ele fazer aquilo, fazer um RPS, tudo aí acaba não faz. Então, isso aqui é um gerador de mercado importantíssimo para todos nós.
Continua um tema, isso aqui sempre foi um tema perene para a gente, que são os debates e esclarecimentos sobre as notas técnicas dos documentos fiscais eletrônicos. Então, como a gente tem muito documento fiscal eletrônico, a gente, poxa, tem a nota mercantil, a nota do consumidor, o SAT, tem agora a nota de energia elétrica, vai ter a nota de telecom. São dois outros pontos que a gente está trabalhando também junto ao Conselho Nacional de Administração Fazendária. Isso daí também, a nota fiscal de energia elétrica e de telecom, isso é um gerador de mercado muito importante para todos nós que estamos aqui, viu? Isso deve colocar aí mais ou menos 400 milhões de notas eletrônicas a mais por mês, perdão, 200 milhões de notas eletrônicas a mais por mês no país. Quando você considerar todas as contas de energia elétrica e telecom transformadas em nota fiscal eletrônica, é um mercado bem bacana, sabe? O Pix, né, que foi uma ação do Banco Central, que também contou e considerou nossas colocações desde o início, né? O Pix muda muita coisa, pode ser que daqui a uns meses não exista mais DOC nem TED, seja tudo Pix. E o Pix é muito mais democrático. A sua empresa que está vendo esse webinar aqui pode implementar. É um projeto bem bacana e está tendo assim, um nível de energia e discussões muito fortes. E tem um outro tema que também está tomando um corpo muito grande na entidade, que é vamos dizer assim, a convergência de meios de pagamento e soluções de software, né? Bom, vocês devem ver aí pelo mercado, né? Empresas de meio de pagamento tentando comprar grandes software houses, as que não compram criam programas de afinidade, de filiação. Esse é um debate muito grande e ele acontece dentro da AFRAC, porque lá nós temos as software houses e temos também os meios de pagamento, e tem sido um ganha-ganha muito grande. Os dois segmentos têm ganhado muito com essa harmonização. O nosso associado, ele dispõe de uma série de benefícios, gente, que aí a gente pode, num determinado momento, aí detalhar mais. Eu vim aqui mais para explicar para vocês o conteúdo da entidade do que assim, os detalhes dela, tá? Mas são inúmeros benefícios, tá? Vai desde de consultoria jurídica até tributária, a gente promove eventos, todo mundo que é associado nosso participa gratuitamente em praticamente todos os eventos. Então, é um ecossistema bacana de se estar e de custo muito baixo. Bom, aqui segue, né? Nós vamos disponibilizar essa apresentação, então não vou entrar aqui nesse montão de detalhe para dar tempo um pouco de endereçar eventuais perguntas, né? Que eu estou falando aqui com vocês, mas eu não sei como está a quantidade de perguntas, não sei se tem ou não, então eu vou reservar aqui no mínimo 15 minutos para a gente poder ter essa conversa, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, nesse mês, a gente está no dia 24, né? Já tivemos mais de 100 consultas jurídicas. E não são, assim, temas facinho, não, porque se fosse facinho, o advogado do cara resolvia, sabe? Esse é um serviço bem bacana que a gente presta para o nosso associado e é um serviço muito valorizado. Outra coisa interessante é que a gente recentemente criou um blog para juntar todas as informações e coisas interessantes do setor. Então, assim, você quer
tem alguma demanda de tecnologia para comércio e serviço? Cara, olha esse blog, porque ele está totalmente populado. Vão desde soluções técnicas, soluções de BI, até soluções de financiamento, que a gente discutiu com o BNDES. É muito amplo o que está lá. E a gente criou também uma ferramenta muito interessante, que a gente chama de vitrine do mercado. Aqui, a gente pega primeiro, a gente gera bastante tráfego no nosso site, através de conteúdos importantes. Aí, o nosso associado, ele faz uso dessa ferramenta que é vitrine de mercado, onde ele coloca lá os eventos dele, os lançamentos dele. Ele pode colocar o que ele quiser na vitrine do mercado, sabe? Só que é um número fixo, né, de coisas na vitrine e vai circulando, sabe? Entra um, sai outro, entra um, sai outro. E é bem legal assim que o nosso associado consegue ter uma visibilidade nacional da marca, lançamento ou evento, sei lá o que ele quer pôr lá, absolutamente sem custo para ele também. É bem interessante, sabe? Vocês devem conhecer a Autocom. A Autocom é a maior feira de tecnologia para comércio e serviço da América Latina. E ela, esse ano, obviamente, não pôde ter a feira física, a gente teve um summit digital, mas nós pensamos ela agora para 2021 de uma forma totalmente revigorada. Para você ter uma ideia, o que a gente tem feito, a gente tem discutido, inclusive, com a NRF, né, que é a National Retail Federation dos Estados Unidos, porque algumas coisas eles acharam legais para ter na própria feira deles, lá em Nova York, que é a maior do mundo e tudo. Então, aqui nós deixamos de ser assim uma feirinha, né? E agora estamos virando realmente o fórum da tecnologia para o comércio e serviço na América Latina. Aqui, perdão, essa feira é internacional, a gente tem tido uma participação assim de players internacionais cada vez maiores, tá? E está todo o ecossistema lá, desde quem faz financiamento, meio de pagamento, seguro, a tecnologia, quem fabrica, quem vende, quem entrega, quem presta serviço. É realmente o grande fórum assim da tecnologia para o comércio e serviço da América Latina. Bom, falei para vocês que esse ano a gente teve um Digital Summit, né? Ao invés de ter um evento físico, com uma participação bastante interessante, cara, 8.400 pessoas, mais de 200 mil views nas redes sociais, 51 pits de expositores, 9 grandes painéis assim, com temas de interesse muito amplo, né? Então, para a gente isso foi uma surpresa, tá? A gente nem esperava que tivesse essa repercussão aqui. Pelo menos essa de 200 mil views, eu achei realmente foi bem bacana. Um exemplo aqui dos painéis, né, para vocês terem uma ideia, talvez alguns de vocês já tenham chegado a ter visto algum desses painéis, né? Mas foram, assim, coisas bastante interessantes, tá? Bom, eu vou encerrando aqui, só listando os nomes aqui de quem é a nova diretoria. A gente assumiu agora em abril desse ano, mesmo com ou sem pandemia, afastamento social, a gente não teve uma semana igual a outra, cara. Estamos reformulando muita coisa, estamos digitalizando, estamos chegando perto dos associados, do mercado. Está um movimento bem bacana lá. Tá? E eu convido a vocês, vão para conhecer. Cara. Se quiser associar, associa. A taxa associativa é muito pequena, em alguns casos, abaixo de R$250. O benefício é muito grande, mas se não quiser associar também, eu acho que vale a pena conhecer. Eu vou deixar disponíveis os canais que a gente tem de recebimento de pessoas e empresas, né, caso vocês queiram conhecer. Aí a nossa área de relacionamentos ou de comunicações contacta vocês. Bom, a gente tem uma equipe executiva lá
muito interessante. Temos um departamento jurídico, um departamento de feira e eventos, um departamento financeiro, um de relacionamento, um de marketing e comunicação, ou seja, a gente tem a infraestrutura que a gente precisa para atender as empresas, e a gente vai atrás de ter isso aqui de uma forma muito... enxuta, mas é completa, sabe? A gente não deixa nenhum ponto desse em aberto para conseguir atender bem. A gente é parte da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que é uma união que congrega as maiores entidades que existem hoje no Brasil, que são a Abras, que é de supermercados, a Brasel de restaurantes, ao Shopping de shopping center, de lojas de shopping, a Abraço de shopping centers, a Anamaco de material de construção. De uma certa forma, assim, a gente representa 15% do PIB nacional e 20% dos empregos formais. É um negócio bacana, porque lá estão todos os nossos clientes. A gente tem lá na Unex a segunda maior bancada no Congresso, é a bancada do Comércio e Serviço, só perde para a bancada ruralista. E a FRAC é o único provedor de tecnologia de todas essas entidades aqui, tá? Isso coloca a gente numa posição bem bacana. A gente tem parcerias com diversas outras entidades, né? Faz roadshows, mas é interessante ressaltar aqui que duas parcerias são um pouco fora da curva, com a Federação do Comércio e com o Banco Central. Essas parcerias aqui estão muito estreitas, a gente consegue muito rapidamente mover muitas coisas com base nessas parcerias, tá? Bom, tomei 3 minutos a mais do que eu queria, mas eu acho que está bem explicado para vocês o que a FRAC pode fazer, né, por empresas como as nossas, né? Eu vou agora convidar aqui o Ribas a ver se tem alguma questão, alguma coisa para a gente aprofundar. Pode ser, Ribas? Tranquilo, Peguim. Obrigado pela tua apresentação. Acho que a FRAC vem fazendo um movimento bem interessante nesse mercado. Essa aproximação do Banco Central também, de outras entidades, assim como a Unex, é extremamente importante para esse nosso ecossistema, né, da automação comercial. A gente vem, acho que vou falar em varejo, né, desde 2015 aí, com uma grande transformação dentro desses modelos de equipamentos, tecnologia, a tecnologia vem evoluindo, né? Eu tenho uma pergunta para você, Peguim, no sentido de o Brasil, a gente tem uma legislação fiscal que ao longo do tempo, né, como comentei agora, ela veio mudando, saímos lá das impressoras fiscais, evoluímos para nosso fiscal consumidor eletrônica, o SAT em São Paulo, o MFE lá no Ceará, a própria nota fiscal eletrônica, né, no âmbito do empresarial, né, entre a indústria, né? E a FRAC, ela é buscada por alguma entidade de fora do país como modelo para poder explicar como funciona, porque a grande barreira que a gente vê das empresas estrangeiras entrarem no Brasil é entender como funciona a tributação no Brasil, né? A tributação no Brasil é uma das mais complicadas, eu acho que do mundo aí. Então, a FRAC tem esse âmbito também de expor a outras empresas como funciona o ecossistema? Tem sim. A gente, olha, incrivelmente a gente é bastante acessado por varejistas, franqueadores que querem entrar no país e de alguma forma os consultores deles, alguma coisa, entendem que essas discussões acontecem na entidade e buscam um certo direcionamento com a gente. Normalmente, a gente expõe para essas empresas como é o ambiente Brasil, a quantidade de players que a gente tem que operam aqui, né? Assim, a gente trata esse assunto no sentido de demonstrar viabilidade
e opções. Mas a gente não entra na seara de fazer recomendações, sabe? Então, a gente explica, tem X opções no mercado brasileiro, e a gente usa exemplos de empresas multinacionais que operam aqui, de empresas nacionais, e tem sim essa discussão lá. Agora, essa discussão acontece tanto para as empresas de tecnologia que buscam operar aqui, quanto para as empresas do comércio e serviço. Mas é mais para as próprias empresas de comércio e serviço, tá? As empresas de tecnologia, eu acho que as que têm que operar no Brasil já estão operando, o afluxo de empresas de tecnologia estrangeiras no país eu estou vendo muito menor. Certo. Não sei se você respondeu. Não, você me respondeu. É porque um grande receio que a gente escuta muito isso no mercado, né? Um grande receio que a revenda às vezes tem, os próprios fabricantes às vezes têm, é a entrada de um novo player estrangeiro, um novo fabricante, né? É aquela velha questão assim, por que o chinês não entra no mercado brasileiro para vender impressora? Né? Existem N fatores, né? Começa pela questão da forma como a cultura brasileira é diferente da cultura deles, no sentido de suporte, a questão de você tratar pós-venda, você ter uma estrutura aqui também. É, é, é bem por aí, um pouco da política industrial do país também, e nesse ponto a gente atua, Ribas, porque assim, a gente entende que a gente tem um mercado forte, autossuficiente e de certa forma pujante, porque a gente criou condições ao longo do tempo das nossas empresas existirem aqui, né? Foi o começo da conversa, né? Que eu comparei a gente com o Chile. O Chile é uma economia madura, mais madura da América Latina, a renda per capita é bem mais alta, mas eles não têm nada lá de indústria nesse segmento, nada. Você conta numa mão o que existe local, porque não houveram as condições necessárias para que a indústria local florescesse e existisse. E a gente é meio que um guardião dessas condições, tá? Quando a gente entende que pode haver dumping de algum setor, a gente, no mesmo momento, aciona o governo, discute os incentivos para o setor, discute toda a problemática, né? De forma assim, a garantir um mercado saudável, né? Enquanto a gente tiver aqui com capacidade de fazer isso, a gente vai tentar coibir essas situações de... É quase um dumping, né? Porque o cara sai do país dele com um incentivo fiscal assim, enorme, com investimentos governamentais. Para operar no outro país, assim fica fácil, né? Então, ou então o cara tem, às vezes, uma operação 100 vezes maior que as nossas empresas, também não é justo deixar que ele chegue e trabalhe nas mesmas condições que as nossas empresas, né? É praticamente levar nossas empresas a sair do mercado. Então, esse balanço a gente é muito atento em fazer, viu? Obviamente, de um jeito responsável, considerando que o mercado é um mercado, mas buscando coibir abusos, tá? Não, perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. Teve um painel mais cedo, hoje pela manhã, que foi com o José Eduardo, lá da Abrazel, e a gente abordou um pouco do PIX, né? Você também falou que a FRAC vem participando dos grupos de trabalho aí do PIX, né? O PIX entra agora em novembro, né? Qual que é a visão da FRAC? Como é que a FRAC enxerga o PIX para a automação comercial? Olha,
para as nossas empresas aqui de tecnologia, é uma oportunidade enorme de negócio, enorme, porque elas podem participar do negócio de pagamentos também, ainda que com a parte tecnológica, mas podem participar. Ela acaba, ela tem chance de estar inserida nesse contexto, ter um APIzinho lá e ela oferecer a transação de pagamento ali na hora. Antes do Pix, as nossas empresas não poderiam tocar em pagamento, tá? Porque quando tocava, você já chamava uma rotina lá, entrava num tempo, aquilo é com outro. Agora a gente pode tocar, e a beleza disso é que isso está vindo juntamente com um processo de harmonização com as adquirentes hoje, com os subadquirentes, os arranjos de pagamento. Então, assim, não vai haver uma abertura, uma maior democratização, mas não esperamos uma ruptura, sabe? Essa eu acho que é um dado bem bacana, sabe? Por outro lado, faz parte da evolução do mercado, né? Assim, se você pensar bem, esse mercado de pagamentos, ele tinha três grandes influenciadores, monopolizadores, né? Primeiro era o regulatório, que você, para conseguir ter uma licença dessa, você tinha que ser um grande banco. O segundo era o tecnológico, porque antigamente não tinha essa facilidade da transação IP na internet, né? Você tinha que ter centros de comunicação, de resposta, era bem complexo carregar uma transação. Linhas dedicadas, é bem complexo mesmo. E o terceiro nível de monopólio é o mercado em si, é a concentração em grandes empresas. Se você pegar desses três fatores, o fator regulatório, o primeiro fator que saiu foi o tecnológico, que agora as transações são sobre IP e seguras. Então, você não precisa ter mais aquele grande centro de comunicação em cada capital, sabe? Porque aquilo realmente era um impedidor para o cara pequeno chegar. Depois, o governo, sob pressão mesmo liberal da sociedade, está quebrando, praticamente já quebrou todo o regulatório que tinha em torno disso. Falta mais umas coisinhas pequenas. Então, outro fator foi desmontado. O terceiro fator é a concentração. Esse ainda ele tende a ser desmontado, mas demora mais. Hoje você vê que ainda as transações ainda estão concentradas em 5 grandes empresas, né? Acho que travou tua conexão aí, Peguinho. Acho bem no finalzinho. Peguinho? Bom, pessoal, acho que travou a conexão lá do Peguinho. Enquanto ele não retorna ali, só dar um recado para vocês. Eu mandei aí no bate-papo um link para o nosso próximo painel. É o painel das 3h15 da tarde com a Vivian da Microsoft, onde a gente vai falar de conexão de dados na nuvem do Microsoft Azure. Então, quem não se inscreveu nesse painel aí, pode se inscrever. E voltou, Pedro? Só a tua imagem que está travada ali. Não, eu abro aqui novamente a imagem. Que coisa estranha, cara, vai acontecer agora. Mas vamos lá. Deixa só terminar o recadinho que eu estava dando ali, Pedro. Por gentileza. Quem não se inscreveu, entra lá no sambsautomação.com.br, que tem os próximos painéis lá também. Estamos lá? Acho que agora você queria concluir o teu raciocínio, Pedro? Só para concluir, então, o que eu falei é que os elementos que levavam ao monopólio e concentração diminuíram muito, praticamente acabaram, e as nossas empresas agora de tecnologia que estão aqui, que vão, de fato, usufruir desse benefício, né?
Com isso, eu concluo a resposta e eu acho que concluímos o tempo também. Eu gostaria de agradecer aqui quem participou, me colocar à disposição, assim como colocar a entidade também à disposição de vocês, viu? Não, eu que agradeço você, agradeço a FRAC também pela disponibilidade, a tua disponibilidade também, o conteúdo bem rico aí para a gente estar por dentro do que está acontecendo dentro do nosso segmento, dentro do nosso ecossistema. Agradeço a todos que estiveram conosco aí e aguardo vocês nos próximos painéis. Com certeza, gente. Um abraço aí. Obrigado, Obrigado. viu? Um abraço.